Amigos, iniciamos mais um vídeo desse nosso curso de bioética e as questões do final da vida. No último vídeo, nós analisamos um pouco a estrutura do ser humano, que é uma estrutura vulnerável. A vulnerabilidade, ela não é um acidente de percurso que a gente poderia tentar eliminar da nossa existência, mas ela é um constitutivo. A fragilidade é uma marca daquilo que a gente é. E o melhor caminho para enfrentar e vencer a vulnerabilidade não é exatamente querer escapar dela, mas o caminho do cuidado. Cuidado de si e cuidado do outro. Hoje, nesse vídeo, quero abordar um tema bastante pertinente ao tema do cuidado, que é olhar as necessidades que nós temos. Na verdade, a gente deveria dizer que cuidar de outra pessoa, ou cuidar de si mesmo, mas o cuidar em geral, é a capacidade de reconhecer, de interpretar e de oferecer respostas às necessidades que a pessoa tem. Então, aquele que quer ser cuidador, ele deve ser um intérprete das necessidades do outro. E aquele que quer cuidar de si, deve aprender a reconhecer as suas necessidades verdadeiras e dar uma resposta a elas. Se a gente olhar aquilo que a gente é a estrutura do nosso corpo, a gente percebe que é uma estrutura verdadeiramente indigente. Nós somos necessitados de coisas que ajudam a manutenção da nossa vida. A gente pode pensar na necessidade do alimento, para a recomposição, para a construção do nosso corpo. A gente pode pensar, junto do alimento, a necessidade da água, mas também a necessidade do descanso, a necessidade do lazer, a necessidade de todas essas coisas, da respiração, por exemplo, que nos mantém em saúde, em organização do nosso próprio organismo. Mas a gente poderia falar também das necessidades sociais. Você necessita de segurança, você necessita de educação, você necessita de um círculo de convivência. Então, olhando para o ser humano na sua realidade de ser vulnerável, frágil, a primeira experiência que a gente encontra é justamente a experiência da necessidade. O ser humano é uma estrutura indigente. E se não está atento a essas necessidades, coloca em risco a sua própria existência. Porém, as necessidades corporais e essas necessidades, como eu disse, sociais, elas vão ficar nesse vídeo em um segundo plano, ainda que a gente já tenha feito um aceno a essas necessidades. Gostaria de me concentrar em algumas necessidades que nos marcam de uma maneira muito clara como seres humanos. Então, o humano é aquilo que envolve a nossa consciência, a nossa vontade, a nossa identidade como pessoa. Então, aqui eu sigo uma pequena lista no texto do blog, vocês vão encontrar maiores detalhes. Eu não vou comentar todas as necessidades humanas, apenas destacar algumas que eu sinto que haja necessidade de um melhor aprofundamento, um diálogo como esse que nós estamos fazendo. A primeira necessidade humana que nós temos é uma necessidade de ordem. A nossa vida ela tem uma organização. E veja, a organização ela significa o reconhecimento da minha expectativa com a vida que eu tenho. Mas é uma ordem que é sempre pessoal. Uma pessoa desorganizada, na opinião de alguns, ela também tem uma ordem, ela também tem um jeito. Então, um aspecto interessante. Você começa a cuidar de uma pessoa idosa. Você vai cuidar do seu pai, você vai cuidar da sua mãe. Se de fato você quer ser o intérprete de necessidades e não apenas o impositor de uma nova rotina, você tem que se perguntar: como é que meu pai, como é que é minha mãe, como é que esse enfermo está acostumado a organizar a sua própria vida? Porque uma mudança brusca no modo como o outro organiza a sua vida pode ser uma forma de violência. Pensa, por exemplo, naquela senhora que tem o costume de todos os dias, depois que termina de tomar o café da manhã, ela imediatamente lava a louça daquele café. Depois está debilitada, precisa de uma ajuda, de um acompanhamento, não tem mais condições de fazer daquele modo.
e vem uma outra pessoa ajudar. E essa pessoa também tem uma sua organização, tem uma sua ordem, mas está a serviço dessa outra pessoa. Está numa missão de cuidar. Então, de repente, você não lavar a louça imediatamente, deixar a pia com uma certa bagunça, pode deixar essa pessoa que está sob cuidados numa situação de verdadeira angústia, porque não é a ordem das coisas que ela está acostumada. Tem uma segunda ordem de necessidades que vale a pena a gente olhar. Nós temos uma necessidade de segurança, mas ao mesmo tempo uma necessidade de risco, porque tem a ver com a nossa liberdade. Eu já vi situações em que um filho que está cuidando do pai ou da mãe, ele tem tanto medo de que o pai ou a mãe entrem em uma situação de risco, uma situação de insegurança, que bloqueiam, fecham tudo aquilo que a pessoa estava acostumada a fazer. Então, como é que a gente consegue equilibrar essa necessidade de risco, né? A vida sem risco, ela vai perdendo um colorido. Mesmo a pessoa idosa, ou uma pessoa que já tem alguma dificuldade de mobilidade, ela tem necessidade de tomar atitudes que são como suas, não são apenas uma ordem recebida pelas outras pessoas. Como é que a gente consegue equilibrar isso? Então, privar o pai, a mãe, o avô, a avó de todas aquelas rotinas que ele tinha para fazer, quando ele ainda pode fazer alguma coisa, simplesmente para que ele não tenha risco? Será que essa atitude é adequada? Podem olhar que muitas vezes alguns idosos, eles ressentem que os filhos, a família, cercou de tanto cuidados, mas que eles se sentem sufocados. Então, reconhecer a necessidade de ordem, mas também a necessidade de risco e segurança, são atitudes importantíssimas para aquele que deseja cuidar da outra pessoa. No próximo vídeo, nós vamos retomar um pouco esse tema da necessidade, das necessidades à luz do tema do cuidado. Lembre que o texto, ele tem esse vídeo, ele tem um texto que o acompanha no meu blog, e vocês têm na descrição do vídeo, a indicação, o link lá do blog. Muito obrigado.